Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou Alicia, uma mãe trabalhadora que está criando uma filha junto com meu marido. Não tenho a quem recorrer para desabafar, então decidi compartilhar minha história aqui com vocês. Vivemos em uma província perto da capital, a 1 hora de carro. Se tivéssemos podido, teríamos gostado de começar nossa vida no centro da cidade, mas naquela época não tínhamos dinheiro suficiente. Felizmente, com a ajuda dos meus pais, conseguimos comprar o apartamento onde moramos agora. Embora não estejamos na cidade, gostamos muito da área, temos montanhas próximas, as escolas são de boa qualidade e há uma ampla variedade de lojas e serviços, o que torna a vida aqui muito conveniente. No entanto, desde que voltei ao trabalho após a licença maternidade e mudei de emprego, meu trajeto para o trabalho ficou mais longo, e essa é a única coisa que vejo como uma desvantagem. Antes, assim como meu marido, eu levava apenas 20 minutos de carro para chegar ao trabalho. Mas agora, tenho que pegar ônibus e metrô, o que leva de 1 hora a 1 hora e 20 minutos, dependendo da sorte. Não posso ir de carro porque o trânsito é tão pesado que demoraria ainda mais dirigindo do que pegando o ônibus. No total, passo quase 3 horas por dia viajando, e quando chego em casa, me sinto completamente exausta. A verdade é que, se não fosse por minha filha, eu nunca teria mudado de emprego. Estava satisfeita no meu trabalho anterior, não ganhava muito, mas também não faltava nada. No entanto, meus sogros insistiram tanto para que tivéssemos um filho antes do planejado, que no final cedemos. Eu sabia que criar uma criança seria caro, mas acabou sendo muito mais caro do que eu jamais imaginei. Como mãe, me doía pensar que minha filha poderia estar em desvantagem em relação a outras crianças. Eu queria dar o melhor de tudo para ela, desde a educação até a alimentação. E essa pressão começou a pesar sobre mim cada dia mais. Para piorar as coisas, quando voltei ao trabalho após a licença maternidade, me senti completamente marginalizada. Embora eu não trabalhasse em uma grande corporação, também não era uma pequena empresa, era uma companhia de médio porte, com mais de 100 funcionários e um faturamento anual de vários milhões de dólares. Mesmo assim, me senti como se já não pertencesse mais lá, como se meu lugar tivesse sido ocupado por outra pessoa enquanto eu estava fora. Apesar disso, a atitude em relação às mães trabalhadoras era incrivelmente negativa. Pouco depois de voltar, fui chamada ao escritório do chefe, que me disse que me daria uma compensação se eu pedisse demissão voluntariamente, pois ele não queria funcionários que não conseguissem se concentrar no trabalho por causa de seus problemas pessoais. Fiquei pasma, mas recusei sua proposta, pensando que se aguentasse e fizesse bem meu trabalho, meu chefe perceberia que estava errado e pediria desculpas. Mas eu fui ingênua demais. Eles me atribuíram tarefas diferentes das que eu tinha antes e me colocaram para trabalhar sozinha em um escritório no porão, o que me afetou muito emocionalmente. Então, no meio dessa situação, recebi uma oferta de emprego de outra empresa, que agora é meu local de trabalho. Embora me preocupasse a distância, as condições salariais eram boas e eu não podia recusar a oferta. No entanto, quando contei à minha sogra sobre meu novo emprego, ela tinha muitas coisas a dizer, me repreendendo que, como mãe, eu não deveria estar trabalhando tanto. Eu estava apenas tentando fazer o melhor para minha família, mas suas palavras me afetaram muito. E isso não é algo novo. Quando penso em como foi tudo antes do casamento, às vezes me sinto como se tivesse sido enganada. Antes de nos casarmos, nunca imaginei que minha sogra teria um temperamento tão forte. Ela mostrou muitas atitudes que eu não entendi na época. Lembro-me de que a primeira vez que fui à casa dela para cumprimentá-la, fiquei surpresa com sua aparência. Dizem que o rosto de uma pessoa reflete sua vida, e no caso da minha sogra, ela tinha muitas rugas que mostravam um temperamento forte, como as rugas na testa e ao redor da boca. Além disso, ela falava com uma voz muito alta, o que me deu a impressão de que não era uma pessoa fácil. No entanto, durante os preparativos para o casamento, ela não se intrometeu em nada, nos disse para cuidarmos de tudo e não fez comentários sobre dinheiro ou sobre os preparativos, o que me fez pensar que talvez eu estivesse julgando-a mal. O problema surgiu quando, até o último momento antes do casamento, minha sogra não mencionou os $50.000 que havia prometido contribuir.
Da minha parte, eu não queria tocar no assunto do dinheiro, então fiquei calada e apenas esperei. Finalmente, quando perguntei a ela, ela segurou minha mão e começou a me contar todas as suas dificuldades financeiras. Naquele momento, o casamento estava tão perto, e eu já tinha um relacionamento próximo com ela, que ingenuamente não analisei a situação com frieza. Depois de conversar com meu marido, decidimos pedir um empréstimo para cobrir o valor que ela havia prometido. Como resultado, após o casamento, nem consideramos ter filhos por um tempo. Mas, menos de um ano após nos casarmos, meu sogro teve um derrame, e outros problemas familiares começaram a surgir. Então, minha sogra começou a me pressionar para que eu lhe desse um neto o mais rápido possível, argumentando que isso faria meu sogro feliz. Meu marido também estava ansioso para ser pai. Naquele momento, ele me prometeu que, se tivéssemos um filho, sua mãe nos ajudaria a cuidar do bebê. Como deixar a bebê com meus pais não era uma opção viável, pensei que seria uma boa ideia. Foi assim que decidimos ter nossa filha. Mas, para minha surpresa, uma vez que a bebê nasceu, minha sogra não nos ajudou em nada. Quando tive náuseas durante a gravidez, ela me repreendeu por fazer tanto drama. E isso não foi tudo. Ela não mostrou nenhum carinho pela minha filha, o que me machucou muito. Quando comemoramos o primeiro aniversário da minha filha, eu nem esperava um anel de ouro, mas como é possível que ela não tenha comprado nem um par de meias? Isso me fez sentir que eu não queria gastar dinheiro com minha sogra. No início deste ano, minha sogra nos convidou para almoçar na casa dela, e minha cunhada também estava presente. Minha cunhada é 2 anos mais nova que meu marido e se casou depois de nós. Eles ainda não têm filhos. No meio do almoço, minha sogra mencionou algo surpreendente. Ela disse que ela, meu sogro e minha cunhada iam morar juntos e que iam reformar a casa, e nos pediu que contribuíssemos com dinheiro para a reforma. Fiquei perplexa. Se minha cunhada ia se mudar com eles, não deveria ser ela a contribuir? Além disso, não tínhamos dinheiro extra para ajudar. Então, eu disse à minha sogra que sentia muito, mas que não podíamos ajudar. Então, minha sogra mencionou que havíamos comprado um carro novo recentemente. Na verdade, o carro do meu marido tinha mais de 10 anos, e o meu tinha mais de 7, então decidimos comprar um SUV familiar, embora tenha sido um pouco forçado financeiramente. Mas minha sogra ficou furiosa, dizendo que tínhamos dinheiro para um carro novo, mas não para ajudar com a reforma. Como minha cunhada estava presente, eu não quis confrontá-la, mas me pareceu muito injusto. No final, não pudemos ajudar com a reforma. Ouvi dizer que minha cunhada vendeu sua casa e usou esse dinheiro para cobrir a dívida e fazer a reforma. E acontece que a razão pela qual minha cunhada e seu marido se mudaram com meus sogros foi porque minha cunhada havia pedido dinheiro emprestado a várias mulheres de seu bairro sem que seu marido soubesse, e usou esse dinheiro para investir em ações e viajar. Não tenho certeza se seu marido realmente não sabia de nada, mas quando algumas das mulheres que lhe emprestaram dinheiro começaram a suspeitar, denunciaram o caso à polícia. A situação ficou tão complicada que eles tiveram que vender sua casa para resolver. Apesar de tudo, minha sogra continuou com a reforma usando o que restava do dinheiro. Quando a reforma começou, meus sogros apareceram em nossa casa sem aviso prévio, dizendo que não tinham para onde ir enquanto a obra durasse e que ficariam conosco por um mês. Eu não podia acreditar. A irmã da minha sogra mora a apenas 5 minutos da casa deles, então, embora eu entenda que meu sogro preferisse ficar com seu filho em vez de com sua filha, fiquei muito chateada. Mas eles já haviam trazido todas as suas coisas, então não tive outra opção senão aceitar. Meu marido, que não sabia de nada, pediu desculpas a mim, e assim começamos a viver juntos. Foi a pior experiência da minha vida, aquele mês pareceu um ano. Minha sogra não ajudava em nada em casa. Eu tinha que sair de casa às 7 da manhã para chegar a tempo ao trabalho, mas minha sogra me pedia para preparar o café da manhã, ocupava o banheiro por horas e fazia de tudo para me tirar do sério. Além disso, ela não ajudava em nada com o cuidado de nossa filha, então meu marido continuava sendo quem a levava e buscava na creche. Embora meu marido tentasse entender a situação, para mim, que não tinha nenhum vínculo de sangue com eles, o desconforto crescia a cada dia. Finalmente, meus sogros voltaram para casa quando a reforma terminou. Senti um grande alívio, pensando que finalmente tudo havia terminado e que eu poderia respirar aliviada.
mas não foi assim. No início da semana passada, meus sogros apareceram em nossa casa sem aviso prévio. Eu os convidei a entrar, e depois de beberem um copo d'água, minha sogra me informou que na próxima semana eles se mudariam para nossa casa. Ela disse que o quarto pequeno estava vazio e que ficariam lá por um tempo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, então perguntei a ela do que estava falando. Então, minha sogra me explicou que havia surgido um grande problema na família da minha cunhada. Acontece que meu cunhado vendeu secretamente o apartamento em que viviam, sem dizer nada à minha cunhada. Ele pôde fazer isso porque a propriedade estava em seu nome, o que fazia sentido para mim, já que em uma ocasião ouvi dizer que ele havia trazido todo o dinheiro para comprar o apartamento quando se casaram. Mesmo assim, embora o apartamento fosse dele, é lógico que toda a família estivesse chateada e furiosa. Ninguém sabia ao certo porque meu cunhado precisava daquele dinheiro. Suspeitava-se que ele tinha dívidas de jogo, e embora não se soubesse se essas dívidas eram grandes o suficiente para justificar a venda do apartamento, todos suspeitavam que ele o havia vendido para pagá-las. A razão exata não importava, porque o escândalo já estava instaurado, e a família do meu marido estava em choque e cheia de raiva. Chegou-se até a falar em divórcio, mas minha sogra se opôs firmemente, dizendo que não era fácil viver como uma mulher divorciada. Para evitar que sua filha se divorciasse, ela decidiu dar a ela seu próprio apartamento. Essa foi a história com a qual ela tentou justificar que ela e meu sogro ficassem conosco por um tempo. Respondi a ela que isso não fazia sentido, que se a família do meu cunhado e cunhada havia causado o problema, não era justo que eu tivesse que sofrer as consequências. Deixei claro para eles que o mais razoável era que ficassem em sua própria casa, mesmo que transferissem a propriedade para sua filha e seu marido. Mas minha sogra, indignada, me respondeu que como eu poderia considerar um prejuízo morar com os sogros, e que eu era egoísta por não entender o valor de ajudar a família. Foi então que perguntei à minha sogra o que ela havia feito para nos ajudar. Durante todo o tempo que ficaram em nossa casa, ela não ajudou em nada, não cuidou de nossa filha nem por um dia, nem preparou uma única refeição. Então, qual nora aceitaria morar com os sogros nessas condições? Eu disse tudo o que pensava, sem guardar nada. Nesse momento, meu marido me interrompeu, dizendo que eu estava sendo dura demais. Se ao menos meu marido estivesse do meu lado, eu não teria ficado tão brava. Mas quando ele me interrompeu, senti que ele estava me traindo, e fiquei furiosa. Eu disse ao meu marido que se ele queria morar com seus pais, que fizesse isso sozinho, que eu não ia suportar mais essa situação. Gritei que não seria pisoteada só porque sou mais dócil que o resto da sua família. Eu disse que colocaria a casa à venda imediatamente. Como a hipoteca estava em meu nome, também coloquei a casa em meu nome quando a compramos. Agora, olhando para trás, fico feliz por ter feito isso. Meu marido continuou tentando me acalmar, dizendo que não era necessário ir tão longe, mas eu já estava cansada de ouvir desculpas. As coisas não melhoraram, e finalmente eu disse que queria o divórcio. Meu marido riu com desprezo e me disse que se eu fizesse isso, não esperasse ver nossa filha de novo, que não seria possível que eu ficasse com a casa e a criança também. Ele me disse que eu não tinha o direito de ser mãe nem nora se não quisesse morar com seus pais. Eu respondi que ele fizesse o que quisesse. Embora a ideia de viver sem minha filha me destruísse, eu sabia que meu marido estava apenas usando nossa filha como uma ameaça, porque ele não era capaz de criá-la. Talvez ele pudesse tentar com a ajuda dos pais, mas, como já contei antes, os pais dele não são do tipo que se envolve. Quando meu marido percebeu que eu não cederia, vi em seu rosto a surpresa, ele não esperava que eu me mantivesse firme. Eu disse claramente que não aceitaria que ele ficasse com a custódia de nossa filha, e que a casa também seria minha, já que ele nem sequer havia contribuído para comprá-la. Minha sogra, vendo que as coisas não estavam indo como ela esperava, tentou voltar atrás. Entre lágrimas, começou a implorar, dizendo que não queria que toda a família acabasse se divorciando. Eu disse ao meu marido que não lhe pediria para escolher entre sua mãe e eu, mas que minha sogra deveria ficar em sua própria casa e deixar que cada um resolvesse seus próprios problemas, que ela não poderia arruinar nossas vidas porque sua filha cometeu um erro. Meu marido, vendo que não havia outra opção, concordou, dizendo à sua mãe que não poderiam fazer nada pela irmã e que ela deveria resolver seus problemas por conta própria. Então, pelo menos por enquanto, nossa casa voltou ao normal.
mas eu não sei quanto tempo isso vai durar. Meu marido, sendo o filho mais velho, sente a obrigação de cuidar dos pais, e me pediu desculpas por ter exagerado, reconhecendo que foi injusto. No entanto, uma vez que as palavras são ditas, elas não podem ser retiradas, e o dano que ele me causou não desaparecerá de um dia para o outro. Então, embora eu vá dar a ele mais uma chance, neste momento estou muito chateada com ele. Desde então, minha sogra não me contatou mais, e minha cunhada começou a viver separada do marido. Ele se mudou com sua família, enquanto ela foi morar com meus sogros. Parece que minha cunhada guarda rancor contra meu marido e eu, mas sinceramente, não me importo. Minha prioridade é minha família, e eu não tenho a capacidade nem o interesse de me preocupar com os problemas dos outros. Não tenho certeza de como terminar esta história, mas acho que o que quero transmitir é que às vezes é preciso ser mais firme do que se pensa para conseguir o que realmente se quer. De agora em diante, continuarei defendendo minha família das imposições da minha sogra. Mesmo que se trate de família, sempre há limites para o que se pode e o que não se pode aceitar, não acham? Mesmo quando se trata de pedidos da família, se forem irracionais e injustos, espero que, como eu, vocês também possam dizer não com determinação. Agradeço de coração a cada pessoa que tirou um tempo para ouvir minha história. Desejo-lhes força e coragem. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!